Olá pessoal, bom dia a todos, ou então boa tarde, ou então boa noite, depende aí, né, do horário que vocês vão estar assistindo essa aula, né. Meu nome é Cristiano, eu sou formado, sou formado em Ciências Naturais, estou finalizando meu curso de Biologia, e hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouco de como é que surgiu a vida, né? E falar sobre duas teorias aí que durante muito tempo elas foram discutidas, né? Vocês vão ver que uma delas, basicamente, podemos assim dizer, sem um pouco de lógica, né? Mas para a época ela tinha uma lógica, né? Fazia sentido de alguma forma, né? E assim a gente já vai começar aí com a discussão, né? De como é que surgiu aí a vida, né? E algo assim que desde sempre, né, o homem mostrou-se intrigado sobre a sua própria origem, né? E assim a gente vamos assim até colocar alguns exemplos, né? Durante milênios, né, prevaleceu a ideia, né, de que a vida ela tinha aí uma origem espontânea, né? Que é algo assim que hoje, se a gente for parar para pensar, é algo inimaginável, né? Por exemplo, na antiga China, eles acreditavam-se que os bambus geravam pulgões, né? Os textos sagrados da Índia também mencionava que as moscas elas surgiam, né, a partir aí do suor, simplesmente do suor. E na Babilônia referia-se que os vermes eles se geravam através de lamas, né? Então assim, os homens sempre tiveram uma curiosidade a respeito da vida e de seu surgimento, né? Desde os seus primeiros pensadores, eles já pensavam como é que surgiu, né? De que forma surgiu. E aí é que se inicia aí a nossa primeira teoria, a da biogênese, né? No caso, um ser vivo pode surgir de algo não vivo? Aí a gente está vendo a imagem de Aristóteles, né? Que é um dos pensadores que ele defendia, né? Essa teoria, ele afirmava, né? Que os seres vivos eles poderiam vir de ele afirmava, né? No caso que os seres vivos poderiam vir de material que não era vivo. Hoje, se a gente for parar para pensar, né, é claro que a gente vai ter certeza que essa ideia é ilógica, ela, né, não existe mesmo. Mas na época, né, diversos experimentos ainda foram, né, realizados para provar, né, e um desses experimentos, podemos assim dizer, é um dos mais clássicos, né, quando se fala na biogênese, automaticamente a gente já se pensa nesse experimento um pouco aí sem fundamento, sem lógica, né? E como é que consistia esse experimento? Vou mostrar aqui para vocês. Aí vocês estão vendo, né? Uma roupa suja, mais trigo, e aí o resultado de ratos, né? Esse experimento, como é que ele funcionava? Era um monte de roupa suja mesmo, um monte de roupa, trapos velhos, né? Onde as pessoas colocavam trigos, jogava ali trigo, algum resto de alimento, né? E após alguns dias, para eles, né? Essas roupas sujas com grãos de trigo, entre outros tipos de alimento, quando ficava ali num local, após alguns dias nasciam ratos. Para nós, é claro, né, que a gente sabe por que ali continha esses ratos, né? Ali a sujeira, a comida, né? Tudo ali, aquele cheiro atraía eles, né? Atraía os ratos. Mas para eles, os pensadores naquela época, não. Os ratos nasciam daquilo, no caso de algo não vivo, né? Algo não vivo conseguia gerar algo vivo, né? Então, assim, e isso, essa teoria, ela foi, ó, por muitos e muitos anos, essa teoria, a teoria no caso da biogênese, né? Que é chamada, que um ser vivo ele poderia vir de algo não vivo. E até que nós tivemos um pensador chamado Red, que ele colocou essa teoria em xeque, ele não acreditou nessa teoria, né? Vamos ver. Aí no caso, né, foi a teoria da abiogênese, né? O Red ele foi aí o primeiro a colocar em xeque a teoria, né, da abiogênese.
segundo ele, né, seria impossível um ser vivo ali nascer de uma matéria bruta. E aí ele ficou pensando, né, mas como é que ele poderia provar, no caso, né, que essa teoria da biogênese, no caso, ela não existia, mas e como é que ele iria fazer para provar isso, né? E aí ele teve, né, uma ideia de que foi ali utilizar carne, né? Vamos mostrar aqui para vocês como é que foi. No caso, né, o Red, ele criou esse experimento para tentar acabar de vez com essa ideia errônea, né? E a sua experiência, ela consistia em colocar ali carne, né, em diversos vidros de boca larga, né, alguns deixando fechados com gás, outros abertos, né, por alguns dias. E aí o resultado foi que nos vidros abertos, onde as moscas elas podiam pousar ali livremente, né, surgiram larvas. Já o vidro fechado, né, ali ele não apresentou nenhum tipo, né, de larva, né? Então, no caso, o Red ele conseguiu, no caso, ele concluiu então que as larvas eram de alguma forma ali, de algum estágio da vida das moscas e que elas não surgiram ali dos pedaços de carne, até porque, né? Se tivesse surgido ali dos pedaços de carne, os vidros que estavam fechados ali com os gases, eles também teriam, né, aparecido larvas, né, e não foi o caso, né. E aí, então, a teoria ali da biogênese, a biogênese, no caso de um ser vivo nascer de algo não vivo, né, ficou um pouco ali abalada, se assim podemos dizer, né. Porém, mesmo o Red ele conseguindo meio que provar que essa teoria ali ela não existia, a teoria da biogênese ela ainda continuou sendo aplicada para ali, o surgimento de micro-organismos, surgimento de vidas, né? E alguns pesquisadores simplesmente não aceitavam, né, que essa teoria, né, não estava correta. Eles não aceitavam que poderia existir outra teoria, né? E aí até que surgiu outro pesquisador, né? Vamos mostrar aqui para vocês, que foi Louis Pasteur. Louis Pasteur ele também não acreditava na teoria da biogênese, né? E ele era um defensor ali da biogênese, no caso, um ser vivo só surge a partir de outro pré-existente, né? E ele realizou alguns experimentos, né? Ele foi realizando diversos experimentos, mas assim, um dos experimentos dele que foi ali um dos mais famosos e o que cientificamente conseguiu comprovar, né, que a teoria da biogênese realmente não existia, né? Foi o dos caldos nutritivos. Então vamos mostrar aí para vocês como foi. Então, o experimento do Pauster, como é que era, né? No caso, ele colocou caldos nutritivos, né, no interior de frascos, como a gente pode verificar ali no primeiro, né? E ele depois ele aqueceu e ele curvou, né, os gargalos. Essa curvatura, né, no caso, ela conseguia impedir a entrada de poeira e outras partículas ali presentes no ar, né? Como vocês podem ver no exemplo 2. E ainda assim ele mantinha o caldo em contato com ele. Depois ele pegou ali, né, o caldo e ele ferveu. Para que ele ferveu? Ele queria ali deixar esse caldo, né, totalmente livre de micro-organismos, qualquer tipo de, né, que estivesse presente nesse caldo, ele queria tirar, né? E aí estão deixando o líquido livre de qualquer forma de vida, né? E aí o resultado foi que
em nenhum frasco, né, apareceu micro-organismos, até porque, né, então ele concluiu que os micro-organismos eles ficavam presos no gargalo torcido e por isso o caldo ele não apresentava nenhum desses seres, né? Só que assim, né? Mas só por causa disso, então para comprovar de vez, né, essa hipótese, o que que ele fez? Ele quebrou os gargalos, né, de alguns frascos, não de todos, é claro, né? E após alguns dias, né, que esses frascos, no caso os frascos quebrados, né, após alguns dias, ele foi analisar e ele verificou que os gargalos que tiveram, os frascos no caso, né, que tiveram seus gargalos retirados, apresentaram micro-organismos, enquanto os outros que não tiveram, que estavam totalmente lacrados, né, eles não apresentaram nada. Então, o Paust ele conseguiu provar-lhe definitivamente que a teoria da biogênese ela estava completamente incorreta, né? Que a vida ela não poderia surgir a partir de outra vida, quer dizer, não de outra vida, né? Ela simplesmente não poderia surgir de um ser inanimado. E que a vida ela surgia, sim, a partir de outra vida pré-existente, né? Então, mas assim, hoje, se a gente for parar para pensar, né, nessas teorias, em como é que surgiu a vida, né, como é que, né, tudo se iniciou, será que essa afirmação, né, ela é verdadeira? Né? Será que realmente a gente surgiu, o início nosso foi de um ser já existente, né? Então, essa é a teoria da abiogênese e a teoria da abiogênese e da biogênese, né? No caso, a abiogênese ela era defendida ali por um dos filósofos ali que defendia era Aristóteles, né? Que ele pensava que a vida poderia assim surgir de um ser inanimado, enquanto já outros filósofos como Red e Pauster, eles não acreditavam nessa teoria e foram atrás de experimentos, né, e conseguiram ali comprovar. Red teve o experimento dele, mas mesmo assim, alguns filósofos ainda não aceitavam, né, a teoria dele, né, no caso ele utilizou ali a teoria das carnes, né, o experimento da carne, mas ainda assim não ficou comprovado até que Pauster veio e conseguiu comprovar a partir dos caldos nutritivos, né? Que um ser vivo ele só vai surgir a partir de outro ser vivo pré-existente. Então essa é a teoria da biogênese e da abiogênese. Então, e aí fica uma pergunta para vocês. Para vocês, como é que surgiu a vida? Será que a vida realmente surgiu de um ser inanimado? Todos nós aqui estamos, hoje nós sabemos como é que nós nascemos, né? A partir dos nossos pais, biologicamente. Mas e o primeiro ser vivo? Como é que surgiu? Segundo a Bíblia, né? Deus, segundo a Bíblia, Deus fez o homem, né? E do homem, a mulher das costelas do homem. Mas e cientificamente, para você, como é que surgiu? Então fica aí esse questionamento para você. Espero que você tenha gostado da aula e que tenha entendido a teoria, as duas teorias não é tão complicadas de se entender, né? Mas qualquer dúvida, pode colocar aí o comentário que a gente vai procurar sanar a sua dúvida. Então tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo a aula, e muito obrigado.